Eu quero agradecer imensamente o Dr. Pedro Rafael Salerno, Dr. Teres, Rafael Salerno. Agradecer muito o Dr. Salerno, porque a gente marcou várias vezes essa aula para ele dar. O intuito dessa aula, essa é uma aula que faz parte do nosso curso de aperfeiçoamento em circulação extracorpórea pediátrica. Na primeira semana, aquele curso que a gente tem, que vem um perfusionista aqui e fica uma semana a cada 2 meses, a cada 2 meses ele vem e passa uma semana com a gente, de tal forma que no final do ano ele ficou 1 mês e meio só vendo cardiopatia congênitas, tendo aula de cardiopatias congênitas. Então, a primeira aula que a gente dá é isso, é tentar posicionar aquele perfusionista como um membro de uma equipe, que ele não faz nada sozinho, sem a equipe, nem a equipe sem ele, e explicar qual que é a situação da nossa especialidade, como que está a nossa especialidade no Brasil, e qual que é o papel, então, que esse perfusionista deve desempenhar nas cardiopatias congênitas, né? Essa aula, normalmente, eu dou, mas como o Dr. Pedro Salerno preparou essa aula recentemente para o congresso, ficou muito boa, eu tive a chance de assistir, ficou excelente, então eu pedi se ele poderia repetir essa aula. O pessoal da perfusão veio a semana passada, e aí, como a gente tinha uma outra aula já programada, e eu acabei me perdendo um pouco, eu pedi para o Dr. Pedro dar essa aula essa semana, e pedi para que as pessoas do curso, são 5 pessoas, inclusive tem uma perfusionista de Recife, viu, Salerno? Tem uma de Recife aí, uma moça de Recife, tem uma moça da Paraíba, tem 2 perfusionistas de Goiás, de Goiânia, e uma de São Paulo. Elas já estão conectadas aí, assim como nossos perfusionistas também. Então, essa aula, fundamentalmente, é para eles e para a nossa equipe, novamente, para as pessoas que se interessam, para entender aonde que nós estamos inseridos, né, nesse cenário todo político-social das cardiopatias congênitas. Então, eu queria te agradecer muito, Salerno, te pedir desculpas publicamente, porque eu pedi várias vezes para você trocar a data dessa aula, e você gentilmente trocou, e hoje está aí, sabendo que você operou ontem até meia-noite. Então, te pedir desculpas por essas trocas todas e te agradecer imensamente de coração por você ter toda essa disposição, né? Dr. Pedro Salerno, para quem não conhece, natural aqui de Franca, aqui do lado de Ribeirão, um cirurgião cardíaco treinado lá no HCOR, com o Dr. Adib, Dr. Luiz Carlos, um cirurgião cardíaco muito experiente, foi para Recife depois, opera em vários hospitais lá, então eu tenho muita experiência. Uma pessoa que eu tive a oportunidade de fazer algumas disciplinas do doutorado junto, então a gente se conheceu ali, e desde então passei a conhecer a família dele, que tem uma família maravilhosa, né? A esposa, cardiologista pediátrica, a doutora Lúcia, tem mais 3 filhos médicos, né? 2 meninas já formadas, como ele estava falando, e um menino que vai se formar. Então, um pai e uma mãe médico que formam 3 filhos médicos, não tem nem o que falar mais de uma família dessa, né? Porque isso não é simples, envolve mais do que só uma orientação profissional, né? Envolve uma vivência de família mesmo. Então, esse é o Dr. Salerno, um cara trabalhador, estudioso, dedicado, pai de família, um cara 10, que eu tenho muito prazer de trazer aqui hoje para fazer essa apresentação para nós. Muito obrigado, Salerno, você está com a palavra, fique à vontade e estamos aí todos ouvidos. Bom dia a todos. Realmente é um prazer para mim estar aqui falando com vocês e participando desse curso e integrado, na verdade, com esse projeto da cirurgia cardíaca pediátrica de São José do Rio Preto, comandada aí pelo Dr. Ulisses, que eu acho que é um grande guerreiro também, conhecendo, como ele disse, a história dele. É uma pessoa do Paraná, que foi para São Paulo, fez a sua residência, batalhou muito, eu sei disso, como foi uma batalha enorme para hoje
está colhendo aí os frutos e é incansável no trabalho, né? Perfeccionista, procura sempre estar aliado à perfeição, do melhor e como fazer melhor, e não só isso, e dividir esse melhor com as pessoas. Eu acho que esse que é o grande diferencial de Ulisses. Eu acho que muitos querem ser muito, mas para si próprio. Mas o Ulisses, desculpa chamar de Ulisses aqui, mas realmente é uma pessoa muito humana e que não quer guardar para si os conhecimentos e deixar um legado, o que não é fácil no estado de São Paulo, né? Ele no interior está fazendo uma coisa belíssima para a cirurgia cardíaca pediátrica. Então, meu amigo, casado com uma pessoa fantástica, Lilian, eu digo que é o norte, o sul, leste e oeste para o Ulisses, mas é uma pessoa realmente fantástica. Parabéns para esse casal maravilhoso que a gente ama muito. Bom, foi tão solicitado que eu falasse um pouquinho com vocês hoje sobre essa situação da cardiologia e da cirurgia cardíaca pediátrica no Brasil. Vocês que estão fazendo esse curso de perfusão não podem imaginar a importância e o significado e o quanto vocês vão ser importantes dentro da comunidade da cirurgia cardíaca pediátrica. Hoje nós temos uma carência enorme de profissionais perfusionistas, não só na área de adultos, mas principalmente na área pediátrica. E profissionais bem formados, com conhecimento de fisiologia, fisiopatologia, né? Não é só sentar e ligar a bomba e dar a perfusão. Então, hoje é raríssimo esse profissional. Então, mais uma vez, acho que o Dr. Ulisses identificou isso e vem já há muitos anos tentando fazer a formação de profissionais habilitados, com conhecimentos diferenciados, para nós obtermos um resultado diferente. Eu digo sempre que não adianta o cirurgião fazer uma cirurgia maravilhosa e, ao final, o doente sair com lactato elevado, acidótico, com disfunção ventricular, porque isso foi o rescaldo de uma perfusão mal conduzida. Então, eu realmente acho que esse curso é maravilhoso e vocês devem aproveitar muito, porque, com certeza, mercado de trabalho não falta. Vocês vão ver nessa apresentação, e principalmente para os bons profissionais. Esse diagnóstico, gente, ele foi elaborado pelo Departamento de Cirurgia e de Cardiologia Pediátrica. Na vigência da diretoria estava como diretor o Dr. Andrei, o vice-presidente o Antoniali, eu como secretário-geral, Fábio Navarro, diretor financeiro, e o Leonardo Miana como diretor científico. E para realizar esse levantamento, nós contamos com membros da Sociedade Brasileira de Cirurgia Cardiovascular, nosso grande batalhador e amigo, Dr. Valdester Cavalcante, lá de Fortaleza, Dr. Bruno Rocha, da Bahia, Dr. Décio, de Blumenau, e Dr. Fernando Caneu, que é de São Paulo. Então, com isso, a gente montou uma equipe junto com a HCOR. O HCOR tem um programa, né, de realizar pesquisas na área de cardiologia e cirurgia, e foi uma solicitação do Ministério da Saúde para conhecer como estava o Sistema Único de Saúde no território nacional. Então, esse projeto teve a coordenação da senhora Bernadette e da Torieda Jatene, assim como outras pessoas que participaram ativamente desse levantamento através do HCOR e o programa de PROAD SUS. Qual foi, então, o objetivo geral para conhecer esse Sistema Único de Saúde? É realmente nós analisarmos os serviços de assistência à criança com cardiopatia congênita nos hospitais habilitados do Sistema Único de Saúde. Por quê? É a grande maioria, né? Nós não fomos atrás dos hospitais privados, que é um número muito menor, e a grande população ela procura o quê? O Sistema Único de Saúde.
E, especificamente, o objetivo era retratar as condições dessa rede de assistência à cardiologia pediátrica e identificar como está a estrutura, os recursos humanos e os processos nas unidades habilitadas. Isso foi uma maneira de nós retribuirmos ao Ministério e informá-los de como está a situação da cirurgia e da cardiologia pediátrica. O que acontece no Brasil? É um país continental, vejo os senhores aqui, o tamanho, e nós dividimos, então, por estados e o número de serviços que nós temos. Então, nós temos uma disparidade muito grande. Quando a gente vai para o Amazonas, veja, nós temos apenas um hospital que realiza, em média, 136 cirurgias anuais. Quando a gente corre para o Sudeste, a gente vem aqui para São Paulo, já são 9 hospitais, com 1.584 cirurgias. Se a gente vai para a Bahia, nós temos 4 hospitais. Né? Mato Grosso, 1 hospital. Se a gente vai para a região Norte e Nordeste, como já falei da região do Amazonas, mas eu pego aqui a minha região Pernambuco, nós temos apenas 3 hospitais. E assim por diante. Né? Temos aqui representado 2 hospitais de Sergipe, está o doutor Teles, que eu agradeço muito estar presente, é um grande batalhador, ex-presidente da nossa Sociedade Brasileira de Cirurgia Cardíaca, um grande companheiro de luta, de trabalho, né? E que eu admiro muito e tenho o maior respeito pela pessoa do doutor Teles, e que é um batalhador em Sergipe e que está sempre procurando atender as nossas demandas. Com isso, nós vimos que existiam 69 hospitais habilitados, conforme uma portaria do Ministério. Já em 2018, 2 hospitais já estavam desabilitados. Por algum motivo, não quiseram continuar habilitados pelo SUS. Portanto, nós tínhamos 67 hospitais receberam um ofício do Ministério da Saúde que haveria essa visita a esses hospitais para nós identificarmos o que estava ocorrendo. 13 hospitais recusaram a visita diagnóstica. Eles, por algum motivo, não quiseram participar, portanto, sobraram 54 hospitais que receberam a visita, e destes, para os senhores verem como é a situação, dos 54 hospitais, 10 já não tinham produção nenhuma, não estavam operando. Então, no fim, nós tínhamos apenas 44 serviços distribuídos nesse país enorme, como vocês podem ver ao mapa ao lado, com produção. E assim mesmo, às vezes, com produções pequenas. Quando a gente vai para o Maranhão, nós temos 2 hospitais com 44 cirurgias anuais. Então, veja que é uma disparidade muito grande. Essa é uma tabela um pouco pesada, né? Eu não gosto dessas tabelas com muitos números, mas isso é a realidade brasileira, e eu queria que vocês fixassem nesses números finais totais. Né? Então, só para vocês terem uma ideia, isso aqui foi muito utilizado além das fontes do IBGE, mas também teve um trabalho muito árduo que a gente utilizou de base do Dr. Valdester, que foi tese de mestrado dele, sobre esse assunto de cardiopatia congênita, incidências e o que nós estávamos fazendo no Brasil. Vocês veem que dos nascidos vivos, 2.962.000, provavelmente 1% destes tem cardiopatia congênita. Ou seja, anualmente nós temos 29 mil crianças nascendo com cardiopatia congênita. E destas, veja os senhores aqui embaixo, destas, 23 mil, ou seja, 80%, vão precisar de alguma intervenção. Então, é um número expressivo. E que, para o SUS, sobra 86%. Então, vocês vejam que a grande massa, e esse era o nosso interesse, de identificar esses hospitais, porque a grande massa das crianças são atendidas pelo Sistema Único de Saúde. Agora vem o baque. Veja que a produção cirúrgica em 2018 foi de 7 mil crianças operadas. E 23 mil precisaram.
Ou seja, a necessidade cirúrgica atendida em 2018 foi apenas de 36%. Isso é impactante, isso é preocupante. É por isso a nossa luta do departamento, da sociedade, do Dr. Ulisses, do Dr. Teles, de encontrar caminhos que se possam serem percorridos para poder atender um maior número de crianças. Porque, se não estão sendo operadas, com certeza, muitas estão indo a óbito ou muitas estão desenvolvendo cardiopatia inoperáveis e que, consequentemente, vão a óbito a médio e longo prazo. Muito bem. Então, como nós vimos, quando a gente vai colocar isso, incidência de nascidos vivos, vezes a necessidade de cirurgia, então existe um vazio assistencial. E esse vazio assistencial é de 64%. Então, o Estado, o Ministério da Saúde, ele tem uma meta. E a meta do Ministério da Saúde, pela portaria 210, o volume de cirurgias que deveriam ser realizadas era em torno de 8.000. Então, vejam, senhores, que mesmo realizando a meta do governo, nós estaríamos atendendo apenas 39% dessas crianças que necessitam de tratamento cirúrgico. Portanto, nós ainda estaríamos fora de atender aquela necessidade que nós vimos que seria um número muito maior. Então, há um vazio assistencial verdadeiro de 64% e, comprovadamente, o governo não consegue atender, e esse vazio ainda é de 61%, apesar da meta do governo. Ou seja, o governo pretende operar um número X, sabendo que ainda vai ficar num déficit de 61%. Isso é cumulativo. Então, uma criança que não é operada em 2018 se junta com a criança que não vai ser operada em 2019 e que vai para 2020. E esses números são expressivos. Às vezes não são tão maiores porque muitas morrem na espera de uma cirurgia. Muito bem. Então, o que nós fomos a campo? Nesta visita diagnóstica, dos 44 hospitais habilitados e com produção, que é o que nos interessava enxergar, vejo, senhores, apenas 24 dos hospitais tinham uma produção acima de 120 cirurgias anuais, que é uma meta da sociedade para poder atender um mínimo de crianças. Então, 56% dos hospitais visitados atingiram ou superaram a meta de produção. Mas nós temos aí um déficit ainda muito grande de hospitais habilitados e que não conseguiram atingir essa meta. Agora, por que esses hospitais não atingiram? Essa era a pergunta inicial. Esta é a pergunta que ainda persiste. Porque, segundo o Ministério da Saúde, ele aporta dinheiro, ele vai, participa. E foi essa a pergunta que o Ministério fez à sociedade: por que não está se operando crianças? Nós vamos ver isso. Nós vamos ver que nós não conseguimos operar crianças porque existem vários fatores, várias barreiras que vão acontecer. E que todos que fazem a cardiologia pediátrica e a cirurgia cardíaca pediátrica sabem disso aqui. Olha, os senhores, quando a gente vai observar hospitais e condições observadas nas crianças transferidas. Eu tenho certeza que São José do Rio Preto vive muito isso. Crianças que vêm do Brasil todo para São José do Rio Preto. E o que acontece? Muitas delas vão vir com o quê? Sem diagnóstico. Com infecção. Esse é muito preponderante. Vejo, senhores, que na região norte, nordeste, centro-oeste, sudeste e sul, a presença de infecção é muito importante. Veja na região sudeste, onde está São José do Rio Preto, 27%. Na região nordeste, nossa, aqui, 26%. Isso dá um impacto muito grande, gente. Por que isso impacta no serviço? Porque a criança vem infectada, ela vai ter que ser o quê? Tratada. E quando ela vai ser tratada, ela ocupa leito, onera o hospital. Às vezes são infecções graves que precisam usar 1, 2, 3 antibióticos. Às vezes
antifúngicos. Então, vejam, já encontramos aqui uma grande barreira. E se ela ocupa leito, às vezes até leito de UTI. E se ela ocupa leito de UTI, vai impedir o quê? Que você opere. Porque o leito está ocupado com um quadro infeccioso. Exames incompletos e outros fatores, né? Uma coisa que nós percebemos, muitas dessas crianças chegam desnutridas, com transporte precário, precisariam de uma ambulância com médico equipada, às vezes com transporte aéreo, e vem de ônibus. Nossa realidade aqui no Nordeste é isso, são crianças que vêm com a mãe de 8, 9 horas de ônibus, cianogênicas, crianças cianogênicas. Isso é a nossa realidade, isso nós que participamos desse projeto vivemos isso e vemos isso. E eu sei que cada um desses serviços vivem isso diariamente. Por isso, o meu grande respeito às cardiologistas pediátricas e os cardiologistas pediátricos, porque eles estão na ponta. Muitas vezes eles recebem solicitações para atender essas crianças e eles estão de pés e mãos atadas. Não conseguem realizar esse procedimento, não conseguem atender e sabem que essas crianças vão a óbito. E muitas já chegam com diagnóstico tardio, já chegam com uma cardiopatia simples, um canal arterial persistente, já com hipertensão pulmonar irreversível. Cancelamento. Por que as cirurgias são canceladas? Agora a gente vai para a segunda etapa. Veja o que nós temos. A grande maioria, eu queria que vocês focassem, isso é bem notório aqui. Vejam, senhores, as barras verdes. Depois o professor Moacir pode até comentar alguma coisa desses impactos de números dentro dessa situação da cardiologia pediátrica. Mas veja, senhor, claramente, o verde é falta de vaga na UTI pediátrica. Em todas as regiões. Em todas. Veja na região sudeste, 61% do cancelamento de cirurgias é por falta de vaga na UTI pediátrica. E por que acontece a falta de vaga na UTI pediátrica? Por N motivos. Alguns deles eu vou citar aos senhores e os senhores vão entender. Primeiro é o que nós acabamos de falar. São crianças transferidas infectadas, crianças transferidas em condições péssimas, crianças transferidas já fora do tempo cirúrgico que acaba entrando na UTI e não tem como voltar. Não tem como você mandar de volta. Você vai tratar essas crianças, entendeu? Então, é uma situação extremamente complicada. E aí, o que acontece? Acontece que, além disso, nós temos o quê? Hospitais com um número muito pequeno de vagas de UTI pediátrica. E se você tem 4 leitos e ele é ocupado por 2 pacientes clínicos, você só tem 2 leitos. E aí você tem o quê? Cirurgias complexas. Quando você pega uma transposição, ventrículo único, que vão ficar 15, 20 dias internados na UTI por complicações, então você para o seu movimento cirúrgico. Achava-se que existia falta de cirurgião. Veja aqui, não azul. Falta de cirurgião. Não é o mais importante. Se nós temos cirurgiões para operar, se a gente fizer uma relação, como vocês vão ver lá na frente, número de necessidade de cirurgias e o número de cirurgiões, abastece muito o mercado. Não há esse problema. Então, vejam, senhores, que a falta de vaga na UTI foi e é ainda um impacto muito grande no cancelamento das cirurgias. O que eu acabei de dizer aos senhores, a necessidade de cirurgiões. Nós temos 54 hospitais visitados. Veja que na região sudeste é onde nós temos o maior número de cirurgiões, 55. Na região sudeste, 55, na sul, 38 e na norte, 9. Região nordeste, 15. Então, vejam, senhores, que esse trabalho
ele procura mostrar aquele cirurgião que, no mínimo, se dedica o tempo todo à cirurgia, deveria fazer, por ano, 125 cirurgias. 125 operações. Ora, se nós somarmos os cirurgiões que o Brasil tem, que são 169, e aqui eu digo cirurgiões que fazem grande maioria de cardiologia pediátrica, cirurgia cardíaca pediátrica, com muitos com formação para cirurgia cardíaca pediátrica. Tem os cirurgiões também que fazem tanto adulto como pediátrica, porque na sua formação ela foi assim, como o professor Teles, a minha formação, a gente teve a formação, nós não tivemos a subespecialização como hoje tem, como o doutor Ulisses fez. Ele já partiu para uma subespecialização. Mas fazem cirurgia cardíaca pediátrica. Então, nós temos 169 cirurgiões. Se nós multiplicarmos que cada um deveria operar 125 cirurgias por ano, olha o número de cirurgias, gente. Bate mais ou menos na necessidade preconizada. 21 mil cirurgias por ano. Então, não tem falta de cirurgiões. Quais foram as fraquezas encontradas nesses hospitais visitados? O que foi mais tocante para que a gente encontrasse? Veja, novamente, né? Déficit de leito de UTI foi a primeira resposta. Se nós analisarmos as primeiras 8 respostas mais frequentes, isso dá 83% das fraquezas. E a primeira é déficit de UTI. O segundo, repasse financeiro. Terceiro, déficit de recursos humanos. E é aqui que bate no que vocês estão se especializando. Muitos serviços que nós visitamos não tinha a perfusionista para cirurgia cardíaca pediátrica. Muitos são perfusionistas de adulto que fazem crianças. E que aprenderam. Aprenderam com outros perfusionistas. Mas nunca fizeram um curso propriamente dito. Daí essa importância de vocês estarem tendo essa oportunidade de um serviço como o de Dr. Ulisses, em São José do Rio Preto, proporcionar a vocês um curso de perfusão pediátrica. Isso melhora e muito a qualidade do serviço, a qualidade das operações. Eu digo sempre que o papel do perfusionista ele é tanto quanto ou até maior, às vezes, em certas situações, do que o cirurgião. Porque nós entregamos essas crianças a vocês por um período de 60, 120, 200, 250, quiçá 300 minutos, para vocês cuidarem. E se não cuidarem adequadamente, vocês vão devolver essa criança ao cirurgião como aquilo que eu disse, acidótico, lactato elevado, distúrbio de coagulação, insuficiência renal, problemas cerebrais. Veja como é importante a profissão de vocês, como é importante conhecer detalhes de fisiologia, anatomia. Quais seriam as ameaças? As ameaças para que aquele hospital parasse de atender. Aqui, novamente, as primeiras 9 causas, que cobrem 81% das ameaças, que levariam um serviço a parar de atender, a primeira delas é limitação orçamentária. Falta de governabilidade. O que é isso? Não existe um programa. Não existe um programa, apesar do Ministério da Saúde ter tudo isso no papel, ele não funciona. Esse direcionamento, então, o sistema ele é travado, porque o país é muito grande. O país ele tem uma deformidade muito grande. Se você pensar naquela população hoje
com essa questão do Covid, a gente vê, né, aquela população que vira na Ribeirinha, no Amazonas, recebendo as vacinas. Ali tem cardiopatia congênita. Vocês acham que uma criança sai de lá num barco para chegar no Amazonas para ser atendida? Às vezes sai, mas já numa situação crítica. O orçamento é insuficiente. Todos nós que coparticipamos na administração e na logística e começamos a ver orçamento, como sempre diz o nosso querido professor Teles, administrar não é fácil, não. Você administrar com dinheiro sobrando é ótimo. Mas quando você tem um déficit orçamentário, é muito difícil. Fazer muito com pouco é um milagre. Déficit de UTI, 51%. Foi a quarta causa que vai impactar, que é uma ameaça para parar o atendimento. E assim, várias outras. E uma que está lá embaixo, remuneração inadequada em muitos serviços. É inadequada. O indivíduo que vai viver exclusivamente do valor dos honorários que o SUS cobre hoje, ele não consegue. Não consegue por quê? Primeiro que ele não consegue operar um número X para ter um volume X financeiro. E assim por diante. Então, há uma falta de apoio do gestor. Existem problemas, porque como é tripartite, né? Federal, estadual e município, não há uma integração. Muitas vezes o Ministério quer fazer, mas o Estado faz o quê? O Estado recebe a verba, ele para a saúde, e ele pega esse dinheiro da saúde, sabe onde ele aplica? Muitas vezes em saneamento básico. E ele diz que isso é para a saúde. Não deixa de ser uma maneira indireta para a saúde. Mas aquele dinheiro não era para isso. A rúbrica era para outra coisa. É para assistência. É para melhorar os hospitais. É dar condições. Então, essa falta de orçamento, de gestor, é complicado. Então, eu queria que vocês refletissem, eu acho que isso é muito mais para nós refletirmos do que se a gente sair daqui também apenas dizendo as coisas ruins, apenas dizendo que o governo não funciona, em que as estruturas são precárias. Nós temos que mudar essa história. Hoje nós temos um documento oficial feito pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Cardíaca Pediátrica, pela Cirurgia Cardíaca Cardiovascular Brasileira, e nós temos, com o apoio do departamento que executou esse trabalho, nós temos um número verdadeiro, porque nós fomos nos locais. Isso aqui não foi em pesquisa por telefone, pela internet, não. Nós visitamos, vimos a realidade de cada um desses hospitais, 44 hospitais. E o que nós enxergamos? Que o número de cirurgias realizadas no âmbito do SUS ainda é insuficiente. A demanda é muito grande. E se nós formos ainda para um período neonatal, isso aqui explode. A grande maioria dos centros não atende as crianças neonatais. É muito mais complexo, são cardiopatias mais complexas, precisa de uma estrutura hospitalar muito mais diferenciada, de uma UTI muito mais diferenciada, de um perfusionista bem treinado. O neonato é muito mais complexo. Na grande maioria, ele não tem um total desenvolvimento dos seus subsistemas, tem distúrbio de coagulação pela prematuridade, hipertensão pulmonar ao nascer. Então, necessita de estruturas diferenciadas. E nós estamos agora vivendo uma outra fase também.
que são aquelas crianças com a melhoria dos resultados, estão chegando na fase adulta. Então, nós vamos ter, daqui a pouco, isso já acontece, os cardiopatas adultos. Veja o que nós estamos evoluindo. Que bom! Mas nós temos que pensar adiante, à frente, o que nós vamos fazer com esses cardiopatas adultos. Aqueles cardiopatas que, com tetralogia de Fallot, que foram operados no passado, com ventriculotomias enormes, com insuficiência pulmonar enorme, e hoje ele tem disfunção ventricular direita, pela insuficiência pulmonar importante. Vai para transplante? Vai para um implante de prótese na posição pulmonar? O que eu faço? E o grande problema, sabe qual é, gente? O grande problema também que nós vamos enfrentar é que o cardiopediatra ele não está familiarizado em trabalhar com o adulto. E o cardiologista de adulto não está familiarizado com a cardiopatia congênita. Olha o problema que nós vamos enfrentar. Então, temos que começar a treinar pessoas que queiram fazer adultos com cardiopatia congênita. Porque o cardiologista adulto ele não conhece a fisiologia, a fisiopatologia. O porquê dessa insuficiência pulmonar total, não falou? Os ventrículos únicos, aqueles que foram para Fontan. Existe uma desigualdade na distribuição dos serviços habilitados no país, como nós vimos. Óbvio, natural. Concentrar no sul, sudeste. Mas nós vimos que o norte, um estado como o Amazonas, um hospital. E a fragilidade na estrutura desses serviços. É cruel. Só quem sabe é quem foi e visitou. É cruel. E é toda a linha de cuidado da criança, gente, com cardiopatia. Desde o pré-natal. Recentemente, eu recebi uma criança que a mãe estava tranquila, sossegada, fez pré-natal, mas não fez nenhum ultrassom morfológico. Quando viu, nasceu uma hipoplasia de coração esquerdo. Veja. Que hoje você poderia fazer exatamente a prevenção disso. De orientação para a família. De orientar que cardiopatia é essa tão grave. O que fazer? Nós vamos fazer o quê? Paliação? Vamos partir para tratamento cirúrgico que requer 2, 3 cirurgias? E no final um transplante? Qual será a opção da mãe? Ela espera um bebê normal. Ela não espera um bebê com hipoplasia do coração. Ela trabalhou 9 meses para isso. Então, há uma diversidade muito grande regional, uma carência de recursos diagnósticos e de especialistas. Isso retarda que a criança chegue para o tratamento no momento adequado. Essa semana agora que passou, eu operei uma criança de 16 anos de idade, com persistência de canal arterial. E sabe por que ela apareceu? Porque ela fez endocardite. Ela fez uma arterite do canal arterial, e dessa arterite do canal arterial, ela fez uma endocardite de válvula pulmonar. E por distribuição hematogênica, pegou a válvula aórtica. Veja o desastre. Um canal arterial. Por sorte, nós conseguimos preservar tanto a válvula pulmonar como a válvula aórtica. Mas veja, isso é um absurdo. Não existe uma coisa dessa. E muitas vezes, esse retardo também não é só por conta da situação familiar, mas a limitação de estrutura e de recursos de saúde pública. Porque esses neonatos, quando você liga para um serviço diferenciado que pode fazer um atendimento desses neonatos, ele já está abarrotado pela sua própria região. Ele não consegue absorver.
E então, qual é a ideia? Nós precisamos estruturar, fazer uma regulação através de protocolos, em que todos os serviços habilitados estejam inseridos numa regulação, disponibilizando vagas e triagens adequadas. Ora, se o doutor Teles está com um resultado ótimo em uma certa situação, ele tem que atender a sua região, ele tem que ser, o governo tem que investir no hospital do doutor Teles. Se nós temos em São José do Rio Preto, hoje, diferenciado, tem que ter um olhar diferente. Nosso país é muito diferente. Eu tenho que melhorar o serviço no Amazonas. Não tem sentido uma criança sair lá do Amazonas e vir para o Sudeste operar, ou mesmo aqui para o Nordeste. Ele tem que resolver, porque a grande maioria das cardiopatias congênitas, gente, são cardiopatias resolvíveis. Se você for olhar a incidência de hipoplasia de coração esquerdo, falou de má anatomia, isso é a minoria de transposição. A grande massa é CA, CIV, carnal, que são doenças resolvíveis. Portanto, a produção desses hospitais especializados e que possuem a UTI dedicada à cirurgia cardíaca pediátrica é maior. Isso, sem dúvida nenhuma, nós vimos isso. Então, eu vejo nitidamente os hospitais que pegaram a UTI, tornaram uma UTI cardíaca pediátrica dedicada, eles conseguem ter um resultado maior. Não só o resultado, mas também a manipulação dessas crianças. Necessidade, isso aqui, de ampliar a formação de equipes multiprofissionais. E aqui entram vocês novamente. Cirurgia cardíaca pediátrica não é você montar um barraco, não. Cirurgia cardíaca pediátrica, você precisa de uma equipe. Como toda cirurgia cardíaca. A velha frase, andorinha sozinha não faz verão. Não é o cirurgião, maior cirurgião, que opera tudo, que sabe fazer tudo. Ele vai perder a criança quando chegar e não tiver uma enfermeira qualificada, uma auxiliar qualificada, que por algum descuido faz uma medicação que não deveria ser feita. Não se atenda a uma arritmia, não vê que a saturação está caindo quando você... a criança parou, estava tão bem. Isso é a rotina da gente ouvir, às vezes. A criança estava ótima, de repente parou. Não existe isso. Esse de repente não existe. Algo aconteceu. Algo aconteceu. E como a gente pode melhorar isso? Melhorar os profissionais. E aqui a perfusão é crucial. Eu não tiro uma criança do bloco cirúrgico se eu tive uma perfusão de má qualidade. Não sai. O melhor dos pontinhos que o cirurgião tenha feito, por mais lindo a reanastomose, a reimplante das coronárias na transposição, pelo retalho que você colocou na via de saída perfeito, não sai. E, obviamente, tudo passa por um problema financeiro. A tabela do SUS está muito defasada, não só dos honorários, mas inclusive dos insumos e OPME. Nós estamos agora, vivendo exatamente isso. As empresas já declararam, não estão aguentando mais os valores que o SUS repassa. Os insumos são caros. Veja o valor hoje do dólar. Os insumos para você montar um oxigenador, a fibra do oxigenador, da membrana, ela é comprada em dólar. Como é que pode uma empresa conseguir sustentar comprando em dólar e vendendo em real ainda defasado? Não tem como. É 5 vezes.
o valor. 5 vezes. E uma coisa importantíssima, que eu sei que o professor Télio já trabalhou muito nisso, são os repasses para as UTIs pediátricas e neonatais. Os clínicos que trabalham nessas UTIs. A caminhada para você ser um intensivista pediátrico é longa. Ele tem que ser bem remunerado, ele tem que fazer pediatria. Se ele quer fazer a cardiologia, ele vai fazer depois cardiologia pediátrica. Trabalha dentro de fazer uma especialização em intensivismo para depois ser considerado um hiper especialista. Isso custa. Isso é um profissional extremamente caro. E tem que ser caro, e tem que ser reconhecido. Ele trabalhou para isso. Ele é um Cristiano Ronaldo dentro da cardiologia pediátrica e do intensivista. Mas nossos valores são diferentes, infelizmente. E isso dificulta, então, o maior acesso. Nós não temos profissionais. E a remuneração também do perfusionista tem que ser adequada. Não pode. Ela precisa ser legislada e ser respeitada, porque, como eu disse, é de muita importância a profissão de vocês. Portanto, eu queria encerrar dizendo que não existe evolução sem mudanças. E aqui eu quero parabenizar ao Dr. Ulisses. Ele está procurando fazer mudanças. Com essa plataforma Brasil da cardiopatia congênita, eu tenho certeza, Ulisses, que você está deixando uma história. Não só das vidas de crianças que você está recuperando e devolvendo aos seus familiares, mas você também está dando luz àqueles profissionais que querem melhorar, que querem fazer o melhor. E como eu disse, eu acho que Andorinha não faz sozinho, você tem uma equipe maravilhosa de cardiologistas pediatras, coordenada aí pelo Carlos, né? Das intensivistas, fisioterapeutas, perfusionistas, e um senso crítico enorme, no bom sentido, do professor Moacir Godoy, mostrando estatisticamente o que se deve fazer, onde se empregar, qual a melhor técnica, baseada em evidências. Então, mais uma vez, agradeço a todos pela oportunidade e me ponho aí à disposição para qualquer dúvida. Dr. Pedro Salerno, brilhante aula, brilhante. Não existe outra palavra senão dizer para você que essa sua aula foi brilhante. Eu já assisti várias aulas suas, essa foi uma das melhores. E te digo mais, foi mais bonita, você apresentou com mais ênfase, com melhores colocações que no Congresso. O Congresso passou... não foi... aqui você passou mais do que a informação, você passou o sentimento de uma pessoa que está envolvida, que está um cirurgião que sofre o dia a dia com tudo que acontece. E eu acho que as pessoas que são novas, que estão entrando nesse meio, ou que às vezes não entendem bem as coisas que a gente fala, com essa sua apresentação hoje, entendeu tudo que você falou. Foi brilhante a apresentação, Salerno. Eu só tenho a agradecer, quero te pedir, se você nos autoriza, nós vamos deixar essa aula no portal da Cardioped Brasil e vamos deixar essa aula também, depois vai para o YouTube, né? Se você autorizar, vai ficar aí. Tá? E quero abrir para perguntas, se alguém quer fazer algum comentário, alguma pergunta, fiquem à vontade. Moacir, não sei se tem mais. Já está autorizado, é um prazer, viu? Vai ser a primeira aula que nós vamos disponibilizar essa aí, então.
Olá. Sempre boa data, viu, Patrícia? Ulisses, posso falar alguma Oi, coisa? Moacir, por gentileza, fique à vontade, Moacir. Bem, bom dia a todos. Prazer estar aqui novamente. Realmente a aula do professor Pedro foi espetacular. Uma apresentação de forma humana, né? Não foi uma apresentação mecânica, né? Dos resultados, dos dados obtidos. Por quê? Porque ele vivenciou tudo isso, ele vive tudo isso aí e transmitiu a importância do adequado funcionamento do sistema. Duas coisinhas que eu gostaria uma de relembrar e outra de comentar a atualidade. Relembrar, quando eu estava no 4º ano de medicina, 1969, 52 anos atrás, eu decidi que ia fazer cardiologia, né? Por causa de uma aula que foi dado durante uma greve, tinha muita greve naquela época, né? Problemas políticos, e a gente ficou uns 3 meses sem aula e decidiram, o centro acadêmico decidiu que o 6º ano daria aula para o 5º, o 5º para o 4º, o 4º para o 3º, né? Foi bem interessante. E veio um aluno do 5º ano dar uma aula de sopro cardíaco, eu fiquei fascinado. Ele deu uma aula de sopro no quadro negro, né? Desenhando o sopro lá, mas eu fiquei muito encantado com aquele e decidi fazer cardiologia. E o meio de entrar na cardiologia era entrar no serviço de cirurgia cardíaca. Eu fui falar lá com o professor Galucci, ele autorizou. E a função do quartanista, sabe qual era? Ser perfusionista. Então a gente entrava, chegava cedinho no centro cirúrgico, montava aquelas bombas de rolete, de disco, bomba de disco, né? Depois evoluiu para bomba de bolha, né? Oxigenador de bolhas, e a gente que controlava. Imagina então, o Dr. Pedro mostrou a necessidade da evolução do perfusionista, do conhecimento, de tudo que ele tem que ter, e lá a gente era o quartanista que tocava a perfusão, né? É claro que era uma situação da época, mas a gente percebe, por tudo isso que foi apresentado, a importância, né, do perfusionista, do controle, do cuidado, do conhecimento, né? Mas isso foi há meio século atrás. Bom, segundo ponto, a importância das conexões, né? O Dr. Pedro mostrou muito bem a necessidade de 60% de operações que estão faltando. Estão se cumprindo no máximo 40%, com o máximo de esforço, 40%. 60% ainda precisariam ser operados a mais. Mas isso vai ter um gargalo. Se já não tem vaga na UTI hoje, né? A maior parte das suspensões de cirurgia por falta de leito na UTI, precisando de mais 60%, ou seja, duplicar o que é feito hoje, 2 vezes mais, então seria o triplo. A falta de leito na UTI, a falta de hospitais, o número de médicos especializados que vai ter que ter. Então, tudo isso é conectado, uma coisa vai puxando a outra, né? Então, se não houver um direcionamento, uma pessoa de visão no controle dessa situação que veja todo esse sistema funcionando, né? Não adianta falar, aumenta a cirurgia, mas não tem leito. Mas como é que aumenta leito? Constrói hospital? Como é que põe médico a mais? Como é que tem... Quem vai formar esse pessoal, né? Então, tudo está engrenado. A gente tem que ter essa visão de conjunto e pôr a cabeça para funcionar e tentar solucionar, porque, como foi dito, o número de cardiopatias vai continuar sendo 1% dos nascidos vivos vão continuar e vão necessitar, 80% vão precisar da cirurgia. Então, há uma necessidade de empenho, né? E o nosso grupo, o grupo do Dr. Pedro, do Dr. Teles, dos outros presentes aqui, já viram essa necessidade, mas temos que empenhar para que isso seja concretizado em todos os locais onde ela é necessária.
Então, agradeço, professor Pedro, muito obrigado, foi um dia maravilhoso hoje, de grande aprendizado, e muito bom contar com o senhor aqui como nosso companheiro do grupo. Muito obrigado. Professor Moacir, eu que agradeço, como sempre, nas terças-feiras, na medida do possível, procuro participar, que é o que eu já disse já anteriormente, eu aprendo muito com as pessoas que apresentam e aprendo muito com o senhor, mostrando o lado duro dos números e que muitas vezes a gente lê um trabalho e às vezes é questionado, é cobrado dentro de um serviço, não, porque saiu um trabalho, olha a mortalidade, né? E quando você vai ler, esmiuçar o trabalho e começar a entender estatística, você vê que tem muitos viés e que às vezes as pessoas não entendem e que cobram de você, não, se a sua mortalidade tem que ser 1%, olha que isso é que acontece no mundo. Mas muitas vezes a gente sabe que não é bem por aí. Então, o senhor também é um difusor disso e tem um papel muito importante, né, nessa instrução, né, de como as coisas devem ser olhadas de um modo diferente, né? Não pode ser uma lupa focando apenas no número puro e simplesmente, né? Tem que entrar nos meandros do trabalho. Isso aí eu tenho aprendido muito com o senhor. Muito obrigado pelas suas palavras. Muito obrigado e agradeço muito novamente. Te agradeço imensamente essa aula brilhante que você deu e muito obrigado, de coração. Fique bem aí com a tua família, um beijo na Lúcia, um beijo nas crianças. E a gente, se Deus quiser, a hora que passar essa pandemia, vamos estar juntos de novo. Então, novamente, eu que agradeço, Luiz, pela oportunidade de estar com vocês nessa manhã. E eu queria deixar uma mensagem para todos. Isso é uma coisa que eu tenho procurado fazer todos os dias. Vamos valorizar as pessoas que estão ao nosso lado. Eu acho que o que nós estamos vivendo é para mostrar que somos todos iguais. Somos todos irmãos. Vamos cuidar um dos outros. Eu acho que esse é o que a humanidade está precisando enxergar. Não existe o mais rico ou o mais pobre. Todos terminarão no mesmo lugar. Então, vamos nos cuidar durante essa caminhada. Um abraço a todos, um beijo no coração a todos e, mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Ok. Então, muito obrigado a todos, um bom dia, uma boa semana e fiquem bem. Valeu, obrigado, Salerno.